nós, mais uma vez, temos um assunto muito importante. Agora, para alguns pastores da mensagem, hoje eu estava assistindo um pastor, e ele disse que isso era um assunto muito polêmico, muito complicado. Mas falar sobre os 7 trovões não é um assunto complicado e nem um assunto polêmico. Falar dos 7 trovões é um assunto muito importante para aqueles que fazem parte da noiva de Cristo. E eu hoje quero falar sobre os 7 trovões. Vamos logo para as escrituras? No livro do Apocalipse, capítulo 10, livro do Apocalipse, o livro da revelação, Apocalipse, capítulo 10, versículo número 3 e o versículo número 4 do livro do Apocalipse, que vamos falar sobre os 7 trovões. É o nosso assunto hoje no programa A Palavra do Mestre. Diz aqui, Apocalipse, capítulo 10, versículo 3 ao 4. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Versículo 4. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que escreve, sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. Amém? Então, essa é a escritura, Apocalipse, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 4, que fala sobre os 7 trovões. E vamos pegar essa escritura e vamos falar sobre os 7 trovões. É o nosso assunto. Como eu disse, eu estava dando uma olhada a alguns pregadores da mensagem, e um pregador da mensagem, um pastor da mensagem, né? Ele disse que isso é um assunto polêmico e um assunto complicado. Complicado falar sobre os 7 trovões. Aqui no meu estado, na Paraíba, isso aqui nem se comenta e nem se fala sobre esses assuntos. Que você pegar qualquer irmão da mensagem aqui no estado da Paraíba e perguntar para ele sobre esses assuntos, eles não vão chegar nem perto disso, porque o ministro aqui no nosso estado, ele não fala dessas coisas. Ele não fala dessas coisas. E a gente vê aí pelo Brasil afora e também em outros países, muitos pregadores negando de entregar aquilo para o povo, aquilo que foi revelado pelo 7º anjo. Olha, meus irmãos, e quando a gente não entrega totalmente aquilo que foi entregue pelo profeta, o 7º anjo, nós estamos negando aquilo que Deus prometeu na sua palavra. A Bíblia diz que no dia da voz do 7º anjo, os mistérios de Deus seriam revelados. Então, se que o 7º anjo foi o profeta, o irmão Branham, então se ele veio, trouxe a mensagem, trouxe a revelação, então se os mistérios foram revelados. Todos os mistérios foram revelados, não tem nada mais em mistério. Não existe mais mistério. Porque isso era um trabalho que o 7º anjo ia fazer quando ele viesse entregar a sua mensagem. E ele veio. Deus já tirou até de cena ele. Então se os mistérios foram revelados. Mas muito bem. Como eu falei, que vou falar sobre os 7 trovões. Esse é o nosso assunto do nosso programa de hoje. A palavra do mestre. E eu quero falar 2 coisas importantes sobre os 7 trovões. Olha aqui, que você for pegar tudo aquilo que o profeta William Branham, o 7º anjo, trouxe sobre os 7 trovões, eu vou gravar aqui muitos vídeos sobre isso e não vou chegar ao fim. Mas eu quero trazer apenas um resumo daquilo que o 7º anjo, daquilo que Deus, através do 7º anjo, trouxe sobre os 7 trovões. E eu quero deixar bem claro, os 7 trovões não é algo que vai ser revelado no futuro, não. Os 7 trovões também não é algo que vai ser revelado por outra pessoa, outro profeta, não. Os 7 trovões
é algo que já foi revelado através do sétimo anjo, o irmão William Branham. Essa é a verdade. E eu não estou aqui com medo de dizer isso, porque eu não sou pegado a nenhum ministério de homem, não sou agarrado com nenhuma igreja, eu sou um homem livre, por isso que eu digo a você que os sete trovões já foi revelado, e os sete trovões é muito importante para a noiva de Cristo. Agora, para os que fazem parte da igreja, não é importante, mas para aqueles que fazem parte da noiva de Cristo, os sete trovões é muito importante. Agora, vamos entrar aqui devagarzinho, porque nós temos muito conteúdo, muita coisa que o profeta, o sétimo anjo William Branham trouxe sobre esse assunto. Agora eu fico imaginando os pastores que ficam dizendo que o sete trovões não foi revelado, que é algo que vai acontecer lá no futuro, e isso e aquilo, e diz que é algo que é uma coisa polêmica, é uma coisa que não se pode falar. Como é que não se pode falar? Hein? Que o sétimo anjo veio para pegar essas coisas polêmicas, essas coisas que são mistério, e veio revelar isso para a sua noiva. Hein? Isso é a verdade, eu não posso negar isso. Porque isso está bem claro na Bíblia e na mensagem. E eu tenho aqui várias mensagens do profeta William Branham. Como eu falei, que o assunto é tão profundo, a coisa foi tão revelada que eu fosse pregar sobre os sete trovões aqui, eu ia gravar vários vídeos sobre os sete trovões e não ia chegar a uma conclusão, porque o William Branham, o sétimo anjo, trouxe toda a revelação do assunto dos sete trovões. Mas eu quero fazer só apenas um apanhado aqui, como se diz, né? Apenas um resumo para trazer para você e mostrar para você, meu irmão, meu amado irmão, aqueles que são crentes da mensagem, e para os pastores que não crêem que os sete trovões foram revelados ainda, que vai ser algo para o futuro. Outros creem que o profeta William Branham tem de ressuscitar para revelar o sétimo trovão e o sétimo selo, certo? E para aqueles que dizem que não sabem nada sobre o sétimo trovão, que tem de vir outro homem, outro profeta, eu quero dizer para vocês que eu vou provar biblicamente, dentro da mensagem, que os sete trovões foi revelado pelo sétimo anjo. Estou aqui para provar isso. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas eu também não estou aqui segurado em nenhum sistema religioso, certo? Eu estou aqui apenas com um compromisso na mensagem e na Bíblia. Esse é o meu trabalho, e ajudar aqueles que querem ser ajudados. Que você que quer ser ajudado, que você que quer entender a mensagem, então eu estou aqui para fazer isso para você, lhe ajudar. Muito bem, mas vamos continuar aqui, porque o assunto é tão profundo e de repente se torna uma coisa tão simples porque foi revelado. É profundo quando você não entende, mas quando aquilo foi revelado e você olha aquilo e começa a entender, isso se torna tão simples. Mas eu quero começar aqui na mensagem do profeta. Eu queria aqui começar com a mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Para aqueles que dizem que o sétimo anjo ainda não revelou os sete trovões, aqui no parágrafo 149 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, o profeta de Deus, William Branham, ele diz assim, olha o que ele diz. Preste bem atenção. Isso são palavras de um profeta. O último profeta que Deus levantou para o gentio, porque depois do William Branham não tem mais profeta para o gentio. Só tem profeta para o judeu, Moisés e Elias, para se cumprir Apocalipse capítulo 11. Mas para o povo gentil, aí você me pergunta, o que é o povo gentil? É o povo que não são judeu, que não faz parte do povo judeu, que não são israelita. É o povo gentil. O último profeta já veio, e o seu nome foi William Marlon Branham, e a Bíblia chama ele de sétimo anjo. Apocalipse 3, versículo 14, e Apocalipse 10, versículo 7. Veja o que ele diz aqui. Parágrafo 149 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Essa mensagem foi pregada no dia 22 de agosto de 1965. Olha o que ele diz. Mas temos um dos mais terríveis tempos para atravessarmos que alguma vez já foi colocado diante de seres humanos. Estou simplesmente esperando pela hora quando podemos obter. Todos podemos obter uma chance onde possa sair do trabalho e passarmos um dia e possamos ajeitar um lugar onde eu possa falar
sobre as pragas e coisas que estão por vir neste dia. Estamos 2 ou 3 semanas juntos e reunimos aquilo. Se o Senhor me deixar viver para fazer isso e me inspirar para fazê-lo. E Mombrana continua. Vê como estas coisas chegaram e aquele trovões. Então então você descobrirá o que aquele homem e aquelas pessoas têm sonhado e todas aquelas coisas lá. Isso aconteceu. Isso acontecerá. Vê, você obterá o que eles revelaram. Aquele grande trovão vindo dos céus. Agora, naturalmente, todos vocês sabem que eu sei o que aquilo significa. Olha o que o Mombrana está dizendo, que ele sabia o que os 7 trovões significa. Agora, que o profeta William Branham sabia o que os 7 trovões significa, será que ele não disse isso para a noiva de Cristo? Não? Claro que ele disse. Claro que ele disse, ele contou para a noiva. O irmão Branham disse na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo que os 7 selos foram revelados para a noiva e não para a denominação. Ora, como os 7 selos foi revelado para a noiva, por que os 7 trovões também não foi revelado? Claro que foi. Então, você está dizendo aqui que ele sabe o que significa os 7 trovões. E eu tenho certeza que ele falou claramente para a noiva o que é os 7 trovões. E eu vou mostrar hoje. E eu vou provar o que é os 7 trovões. Mas antes disso, deixa eu ler uma escritura aqui no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 20 ao 30. Veja o que é que a Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 ao versículo 30. Do Evangelho de João, capítulo 12. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. E isso que aconteceu no tempo de Cristo está acontecendo também no nosso tempo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 até o versículo 30. Veja o que é que a Bíblia diz. Ora, havia uns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiu-se a Filipe, que era da Betsaida, da Galileia, e rogaram, dizendo, Senhor, queremos ver Jesus. Você vê, gregos, os gentios, porque os gregos também são gentios, eles queriam ver Jesus. E Filipe vos disse a André. Então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Versículo 25, ele continua. Quem ama a sua vida, perdoará. E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardará para a vida eterna. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver ali, estarás também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Versículo 27, ele continua. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Versículo 29, ele diz, ora, a multidão que ali estava, e o que tinha ouvido dizer que havia sido um trovão, e outro dizia, um anjo falou. Versículo 30, respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Olha aí, uma multidão, Jesus falando ali, e uma multidão, veja, deixa eu repetir aqui o versículo 29 e o versículo 30 do Evangelho de João, capítulo 12. Preste bem atenção às palavras de Deus através de Cristo. Ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Versículo 29. Ora, a multidão que ali estava, e o que tinha ouvido dizer que havia sido um trovão, outros diziam,
um anjo falou. A multidão que escutou aquilo que Jesus estava falando, uns ouviu um trovão e outros ouviu a voz do anjo. E essa multidão é a mesma coisa nos nossos dias, meus irmãos. Uns sabem o que significa os trovões e outros não sabem e ficam dizendo, não, mas isso aí vai ser para o futuro. Outros dizem, não, isso aí vai ser outro profeta que vai revelar. Outros dizem, olha aí, não sei, isso é complicado demais. Mas a outra parte da multidão diz, foi um anjo. E exatamente o que está no capítulo 10 do Apocalipse. Aqueles trovões soaram porque o anjo forte desceu do céu. O anjo. E o irmão Branham disse que aquele anjo é Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus descendo. E quando ele desce, ele soa os 7 trovões, a voz dos 7 trovões. Isso é tremendo demais. E o 7º anjo estava incumbido de receber essas revelações e entregar a noiva de Cristo. Louvado seja Deus. Mas veja aí as escrituras. Veja aí como a Bíblia se repete. Aquilo que aconteceu no tempo de Cristo está acontecendo no nosso tempo, uma multidão mista. Uma multidão misturada no meio do povo da mensagem. Sabe? Não é mais a denominação lá fora, mas não. Agora é o povo da mensagem, o povo que diz, que crê no 7º anjo, que crê no irmão Branham. Eu estava escutando um pregador dizendo hoje que o irmão Branham ele errou algumas coisas. Como é que pode? Um homem diz que crê no irmão Branham como profeta e diz que o irmão Branham errou. Não, eu não aceito isso porque isso não é verdade. Olha, você como ser humano, tudo bem, você tem seus problemas, o irmão Branham tem seus problemas, normal, como eu tenho, como você tem, seus erros. Mas quando ele ia para a palavra, ele nunca errou. Nunca errou. Que você pegar do primeiro sermão do profeta até o último sermão, ele sempre estava dentro da palavra. Ele nunca errou nada da palavra. Ele trouxe a palavra em sua plenitude. E um pastor diz, o irmão Branham errou em algumas coisas, isso é inequívoco. Porque você diz, rapaz, eu não entendo o que o irmão Branham falou, eu não entendo o que ele está dizendo, eu preciso que alguém me ajude, mas esses homens, eles não têm humildade para pedir ajuda, mas eu estou aqui, hein? Eu estou aqui para ajudar aqueles que querem ajuda. Mas vamos adiante. E eu quero, como eu falei, que eu estou falando aqui sobre os 7 trovões, mas eu quero falar 2 coisas importantes. Eu quero falar sobre o que é os 7 trovões. Eu vou mostrar hoje o que é os 7 trovões, porque o irmão Branham, ele falou, olha meu irmão, como é que Deus promete na sua palavra que ele enviará, ele mandava ele ia enviar o 7º anjo, e quando esse 7º anjo viesse, tocasse sua trombeta, um dos mistérios seria revelado. E como é que Deus depois ia pegar esse homem, tirar esse homem de cena, e esse homem não fazer o trabalho completo? Que Deus é esse que eu estou servindo? Porque muitos estão dizendo isso, muitos estão dizendo isso, que o irmão Branham não revelou o 7º trovão, não revelou o 7º selo, não revelou o novo nome. Ora, como é que Deus vai fazer uma coisa dessa? Ele disse na sua palavra que no dia quando o 7º anjo tocar sua trombeta, os mistérios seriam cumpridos, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Até os profetas do Antigo Testamento já vinham falando dessa profecia, que quando esse anjo terreal estivesse na terra, os mistérios seriam revelados. E de repente, Deus envia esse homem vem, depois Deus tira esse homem de cena, e os mistérios ficam sem ser revelados. Isso é conversa. Esses pastores aí, que dizem essas coisas, eles estão chamando Deus de mentiroso. Mas Deus não mente. Deus não pode mentir. Mas esses pastores estão mentirosos. Eles estão mentindo. Porque eles estão negando. Eles estão negando a palavra. Eles estão negando a mensagem profética que Deus mandou para o nosso dia. Estão tudo recebendo a marca da besta. Esses homens, tem vezes que você não prega certas coisas porque você não entende. Você fica quieto. Mas esses homens que se levantam contra esses ensinamentos, fala contra isso, eu só quero dizer uma coisa para eles, meus irmãos. Esses pastores, esses pregadores, eles estão com a marca da besta. Eles estão marcados com a marca da besta. Viu, meu irmão? Viu, meus pastores? Vocês que pregam contra essas coisas, vocês estão marcados com a marca da besta. Mas vamos continuar. E vamos falar sobre, antes de eu falar sobre o que é os 7 trovões, eu quero falar sobre a importância dos 7 trovões. Mas antes disso, deixa eu ler aqui mais umas escrituras.
para mostrar o que é que a Bíblia fala sobre trovões. Salmo 18, que você abrir a Bíblia no Salmo 18, versículo 13, veja o que é que a Bíblia fala sobre isso. Salmo 18, versículo 13. Olha, irmão, tem vezes que a gente não quer falar duro demais, mas o irmão Brana disse que a verdade fere. Eu estou aqui falando a verdade, eu não estou aqui querendo dinheiro de ninguém, certo? Não quero ganhar dinheiro, eu não estou aqui para ficar famoso, nem ganhar dinheiro, não. Eu estou aqui para pregar a verdade. Que Deus me deu essa oportunidade para estar pregando aqui, mas eu quero pregar a verdade, viu? Eu estou aqui para pregar a verdade, não quero aqui enganar ninguém, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade, falar aquilo que Deus fez através do seu profeta, do seu sétimo anjo, o irmão Brana. Aqui no Salmo 18, versículo 13, veja o que é que a Bíblia fala sobre trovão. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. E havia saraiva, brasas de fogo. Está vendo aí? Então, se o trovão fala de quê? Fala da voz de Deus. O trovão. Vamos continuar. Aqui no capítulo 29 do livro de Salmo. Capítulo 29, versículo 3. Veja o que é que a Bíblia diz. Aqui, olha aqui. E a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Então, se você preste bem atenção, que os trovão tem a ver com a voz de Deus. Agora deixa eu ler mais algo aqui, porque antes de eu mostrar o que é os 7 trovões, porque existe pregador que diz que irmão Brana falou do trovão, mas ele não disse o que era. Mas eu vou provar aqui que ele disse o que era. O irmão Brana disse o que eram os 7 trovões. Ele não apenas falou dos 7 trovões, mas ele também disse o que era os 7 trovões, porque ele disse aqui da mensagem de Cristo, é revelado em sua própria palavra, que ele sabia o que significavam os trovões. Aqui no livro das Eras, eu quero pegar aqui, na página 292, no livro das Eras, para aqueles pastores, para aqueles pregadores que não se preocupam, porque eles dizem que, irmão, isso não é importante. Aqui mesmo na Paraíba, o pastor daqui do nosso estado, não é querendo falar mal dele não, porque ele é uma boa pessoa, mas temos de falar essas coisas porque ele está negando isso para o povo. Eles mesmo assim, olha o que é que eles dizem, não precisa não, isso não é necessário não. Para que pregar essas coisas, não sei o que, isso não é importante, mas vamos ver. Página 292 do livro das Eras. Veja o que o irmão Brana diz. Isso é o profeta. Vamos ver que isso aqui é importante ou não. Viu, meus irmãos? Olha o que ele diz aqui, ó. Página 292 do livro das Eras, ele diz assim. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus Cristo saíram. Olha o que o irmão Brana diz. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, 3, 4. E ele continua. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la. E houve uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. Aqui o irmão Brana está apenas repetindo a escritura que nós lemos, capítulo 10, versículos 3 e 4. E ele continua. O que estava nesses trovão, aí ele diz assim, ninguém sabe. O irmão Brana, ninguém sabe. Mas veja o que o irmão Brana diz. Mas precisamos saber. Olha aí a resposta do profeta. O que estava nesses 7 trovões, ninguém sabe. Mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz as suas revelações bíblicas, exceto através de um profeta. Amém? Veja o que o irmão Brana está dizendo. Que precisamos de saber, irmão, precisamos saber disso. Precisamos saber,
Mas precisamos saber sobre isso, sobre os 7 trovões, sobre o 7º selo, sobre o novo nome, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o novo nascimento, sobre tudo. Precisamos de saber e mais no nosso tempo. E mais no nosso tempo, meu irmão. Quando foi prometido que no nosso tempo todos os mistérios seriam revelados. Ora, eu acredito que no tempo de Lutero ele queria saber, mas não conseguiu saber. No tempo de Wesley, no tempo do mensageiro, porque não era para os tempos deles. Mas no nosso tempo, nós precisamos saber dessas coisas, porque o nosso tempo é o tempo que a plenitude da palavra viria. Apocalipse 10, 1 ao 7, de 1 ao 7, o anjo forte desceria com o livrinho aberto. Durante 2000 anos, o livro estava na mão de Deus, o livro estava fechado. Mas quando chega no capítulo 10, o livro desce com o anjo forte, mas o livro desce aberto, não fechado. Hein? Essa é a verdade das Escrituras, meu irmão. Não podemos saber, o irmão Branham disse que nós precisamos saber sobre esses 7 trovões. Nós precisamos saber. Mas para aqueles pastores que negam isso, então eles estão se tornando... Eles dizem que creem no profeta, mas na verdade não estão crendo em nada. Nem no profeta, nem na Bíblia. Eles chegam a chamar até Deus de mentiroso, porque Deus cumpre a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Em algum lugar, em algum tempo, em alguma era, ela tem que se cumprir. E no nosso tempo, ela se cumpriu. Aquilo que foi prometido para o nosso tempo se cumpriu. Nós estamos vivendo nesses cumprimentos, nessas profecias, nesses mistérios que foi revelado pelo 7º anjo. Mas vamos continuar. A coisa é tão maravilhosa, são tanta coisa que a gente se perde, né? Mas vamos aqui. Vamos falar sobre, antes de eu falar sobre o que é os 7 trovões, eu quero falar sobre a importância dos 7 trovões. A importância disso. E o irmão Branham disse, aqui, onde a gente leu, que nós precisamos saber sobre os 7 trovões. Deixa eu repetir mais uma vez. Aqui na página 292, página 292 do livro das Eras. Olha o que, é que ele diz aqui. Olha o que, é que o irmão Branham diz. O que estava nesses trovões ninguém sabe. Mas precisamos saber. E que você não sabe, meu irmão, hoje você vai aprender. Você vai aprender o que é os 7 trovões. Porque Deus enviou o seu profeta para cumprir a sua palavra. Muito bem, vamos adiante. Vamos adiante? Vamos falar sobre a importância aqui dos 7 trovões. E eu estou aqui com o livro dos selos, o livro da revelação dos selos, onde a gente vai ler, para falar a importância dos trovões antes de eu falar o que é os 7 trovões, porque muitos dizem por aí que o irmão Branham falou dos trovões, mas não disse o que era, e eu vou provar que ele falou dos trovões e depois ele disse o que era os trovões. Vamos aqui. No livro dos selos, vamos aqui começar com o parágrafo 75 do livro da revelação dos selos. Parágrafo 75. E vamos ver o que é que o profeta William Branham ele fala para nós sobre a importância, meu irmão, dos 7 trovões. Livro dos selos, a página 117 e o parágrafo 75 do livro dos selos. Veja o que o irmão Branham diz. Então virá 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escrito. Isso mesmo. Está vendo? O irmão Branham diz que esses 7 trovões nem chegaram a ser escritos. Ainda é por isso que existem alguns pastores que crê que o irmão Branham revelou tudo aquilo que estava na palavra. Mas aquilo que não foi escrito, o irmão Branham tem de ressuscitar sozinho, numa ressurreição especial, para ele revelar aquilo que não foi escrito. Isso aí, meu irmão, isso aí não existe não. Isso aí é errado. Isso aí é uma doutrina. Isso aí é a marca da besta, em outras palavras. Viu? Isso aí é a marca da apostasia, é a marca da besta. Porque o profeta de Deus revelou tudo. Porque tudo está escrito na Bíblia. Tudo está escrito na Bíblia. Eu vou mostrar para você. Ele diz assim. Então virá 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. Eu creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento.
Você veja aí a importância do sete trovão. Veja onde está a fé e arrebatamento, está nos trovões. Veja o que é. Deixa eu repetir mais uma vez o que é que Montblanc disse sobre isso. Eu creio que através desses sete trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de rapto, para a fé de arrebatamento. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiremos fazer. Há algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudado no momento e ser tirado dessa terra. Vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. Então, veja a importância dos sete trovões. Os sete trovões que traz fé de arrebatamento para a noiva. Então, para aqueles, meu irmão, que diz que os sete trovões não é importante, certo? Que isso não precisa saber dessas coisas não é importante isso não, meu irmão. Então, se isso está dizendo que você não vai no arrebatamento, viu? Você está fora do arrebatamento, porque o Montblanc diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu creio que através desses sete trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Então, se a fé de arrebatamento necessita dos sete trovões. Então, sem o sete trovão, meu irmão, não há fé de arrebatamento. Sem o sete trovão, não há arrebatamento para você. Mas eu creio que aqueles que fazem parte da noiva, eles creem nos sete trovões. Porque a fé de arrebatamento está nos trovões. E o Montblanc diz mais assim, ó. Temos de ter suficiente fé para ser mudado no momento e ser tirado dessa terra. Tá vendo? E quem faz isso são os sete trovões. Essa é a importância dos sete trovões. Vamos continuar aqui no livro dos selos. Agora vamos para a página 129 e o parágrafo 167. Página 129 do livro dos selos. 129 e o parágrafo 167, que nós estamos falando aqui sobre a importância dos sete trovões. Página 129, parágrafo 167 do livro dos selos. Ele diz: mas, quando ele começou a escrever aquele outros sete trovões, ele disse: não escreva. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando estes sete trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse: não escreva de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dá fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja partir. Está vendo? Olha o que o Montblanc diz. Veja a importância dos trovões. Sem o sete trovão não há arrebatamento. Sem o sete trovão não há graça. Veja o que ele diz? Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja partir. Amém? Que Deus nos ajude nessa hora, irmão. Aí ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Eles serão revelados muito breve. Agora, quando Montblanc pregou a revelação dos sete selos, isso foi no dia 17 de março, se eu não estiver equivocado, do ano 1963. E quando Montblanc partiu, ele partiu no ano 1965. Será que esse muito breve não chegou? Hein? Ele entregou a revelação dos selos no mês de março de 63. Agora pegue as mensagens que ele pregou depois que ele entregou a revelação dos selos e você vai entender que os sete trovões foram revelados. E eu vou mostrar hoje para você aqui que os sete trovões foram revelados. O irmão Montblanc explicou o que eram os sete trovões. E sem os sete trovões você não vai no arrebatamento. Sem os sete trovões você não vai no arrebatamento, porque a fé de rapto está nos trovões. Vamos continuar com o profeta. No livro dos selos, na página 140 do livro dos selos, página 140, o profeta William Branham continua aqui no parágrafo
258 do livro dos selos. Ele diz: tampouco nós poderemos entender essas coisas, até que a hora de ser entendido chegasse. Oh, que coisa! 7 trovões de Apocalipse, para ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Veja só, meu irmão, a importância dos trovões. Ele diz assim: ó, que coisa! 7 trovões de Apocalipse, possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Ora, então, se você veja que a fé do rapto está nos trovões, a noiva, ela precisa ter a fé de rapto, e essa fé de rapto está nos trovões. E ele está dizendo que os 7 trovões também que prepara a noiva para ir subir no arrebatamento. Aí eu quero perguntar para os pastores da mensagem que não creem nisso. A noiva, ela recebeu a mensagem que prepara ela ou não? Hein? A noiva, ela recebeu a mensagem que traz preparação para ela ou não recebeu ainda? É por isso que o William Souto Santiago está aí. E ele diz que ele está trazendo a mensagem para preparar a noiva. Hein? É por isso que Cacô Felipe também está aí, dizendo que ele está trazendo a mensagem para preparar a noiva. Hein? Ele está dizendo isso. Osmar Rodrigues Costa, que se chama do João, está trazendo a mensagem para preparar a noiva. Que conversa, meu irmão. A gente sabe que tudo isso foi entregue pelo 7º anjo. Ele que trouxe a mensagem. Ele está dizendo aqui, olha: tampouco nós poderemos entender essas coisas até que a hora de ser entendido chegasse. Oh, que coisa! 7 trovões de Apocalipse, possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Então, é os 7 trovões que mostram à noiva como se preparar para ir no arrebatamento, meu irmão. Essa é a verdade. Não podemos negar isso. Então, se que você não tiver os trovões, você não vai no arrebatamento. Sem os 7 trovões, não há fé de arrebatamento. Sem os 7 trovões, você não sobe no arrebatamento. E para onde você vai? Para a grande tribulação. Essa é a verdade. Mas vamos continuar com o profeta de Deus, William Branham. Veja, aqui a importância dos 7 trovões. Hein? William Branham está mostrando aqui a importância dos 7 trovões. Eu li aqui o livro dos selos, agora deixa eu ler outra mensagem do profeta, que fala sobre essa importância dos 7 trovões. Aqui na mensagem, Deus escondido-se em simplicidade. Essa mensagem foi pregada no dia 12 de abril de 63. Parágrafo 214 da mensagem, Deus escondido-se em simplicidade. Essa mensagem, quando o irmão Branham foi pregar os selos, o primeiro sermão que ele pregou foi Deus em simplicidade. Esse outro sermão aqui, Deus escondido em simplicidade, eu acredito que os pregadores, os filhos do irmão Branham, era para colocar essa mensagem aqui. Quando o irmão Branham começou os selos, ele pregou com Deus em simplicidade. E eu acredito que eles era para pegar essa mensagem aqui também, colocar também como dentro da revelação de selo, mas eles não colocaram, né? Mas no dia 12 de abril de 63, o irmão Branham veio e pregou novamente a mensagem, Deus escondendo-se em simplicidade. Ele diz aqui, no parágrafo 214, ele diz: aconteceu algo outro dia. Vocês leram, ou melhor, ouviram a fita, os 7 trovões? Senhores, que oração? Você veja que aquela mensagem que o irmão Branham pregou em 62, senhores, esse é o tempo, ele chamou de os 7 trovões. E ele continua. Vê? Isso aconteceu outro dia, vocês sabem dessas coisas. O tempo está à mão, igreja. O tempo está à mão. Não esperem mais. Olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. Não esperem mais. Não esperem mais em Osmar Rodrigues. Não espere mais em Cacô Felipe. Não espere mais em William Souto Santiago. Não espere mais algo que vai acontecer para frente, mas não. É o que o irmão Branham está dizendo. O tempo está à mão. Não espere mais. Veja, como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? Olha o que o irmão Branham diz. Veja, como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? Porque o rapto começa aqui na terra. Está entendendo? O arrebatamento começa aqui na terra.
A segunda vinda de Cristo começa aqui na terra e termina nos ares. Essa é a verdade da mensagem. Essa é a escritura, porque o mesmo Senhor descerá do céu. E quando ele desce, ele traz alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E o Branham diz que essas três coisas já estão aqui na terra, porque a segunda vinda de Cristo, ela já deu início. Ela já deu início porque ela começa aqui na terra e termina quando a noiva se encontra com Cristo nos ares. Mas vamos adiante com o profeta. Como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? A primeira coisa, você sabe, quando ele se der por conta, ele já terá acontecido. Um desaparecimento aqui e ali. E se dirão isso. E a primeira coisa que sabe, o julgamento atingiu o mundo, você diz, bem, eu pensava que ia acontecer. A irmã Branham diz aqui, é tarde demais agora. Lembre-se, eles não souberam disso até o dia em que entraram na arca. Então, esta tarde demais. As virgens nessas não soube disso até que voltou e viu que as virgens prudentes se tinha ido. Então ela foi deixada para o período da tribulação. Está vendo aí? A importância dos trovões? Porque o sete trovão que dá, é o sete trovão que dá fé e rapa a noiva. É os sete trovões que traz a preparação para a noiva. Sem os sete trovão, a noiva não vai no rapto. Mas graças a Deus, irmão, que os sete trovão foram revelados. E agora, eu quero mostrar dentro das mensagens do profeta, porque a gente falou agora sobre a importância dos trovões, e a gente viu nos que nós lemos aqui, no livro dos selos, e na mensagem de Deus, escondido sem simplicidade, a importância dos trovões, que o sete trovão está ligado com o rapto. Sem sete trovão, não há rapto, porque a fé de rapto está nos trovões, e o sete trovão que traz a preparação para a noiva. Agora, eu vou te mostrar o que são os sete trovões. E para aqueles ministros que dizem que o irmão Branham não falou, não explicou sobre o sete trovão, eu vou mostrar agora e vou provar que o profeta William Branham, ele cumpriu as escrituras. E quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, os mistérios seriam revelados. E o sétimo anjo revelou os trovões e nos disse o que eram os sete trovões. Deixa eu aqui para a mensagem. Olha o que o irmão Branham diz aqui. Na mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. A repentina e secreta ida da igreja. Parágrafo 30 ao parágrafo 31. Preste bem atenção às palavras do profeta William Branham. Olha o que ele diz aqui. Ó. Mais de 2000 anos, púlpito na América, de igrejas pentecostais, de igrejas protestantes. O que nós precisamos hoje, nesses púlpitos, é de um profeta do Senhor, que não tenha medo de soar os trovão do julgamento de Deus. Olha o que são os sete trovão. Olha aí que o irmão Branham mostrando aqui, que os sete trovão são o julgamento de Deus, a mesma coisa que aconteceu lá em Israel. Se você for ler o livro de Êxodo, quando Moisés subiu no monte, então Deus começou a falar com Moisés, aí trovejou, teve saraiva, e aqui se tornou juízo para o povo. Para o povo da onde? Lá do Egito. E veja o que o irmão Branham diz. Mais de 200 mil púlpitos na América de igrejas protestantes. O que nós precisamos hoje, nesses púlpitos, é de profeta do Senhor, que não tenha medo de soar os trovões do julgamento de Deus sobre esta geração de pecadores para os quais estamos pregando. Nós precisamos de profeta como Isaías, que clamou e disse, uma geração iníquia, como ele condenou aquela geração e falou no julgamento vindouro. Parágrafo 31. Mas hoje, muito dos nossos ministros estão com medo de dizer essas coisas. Eles têm medo de dar um testemunho direto da advertência, pois isso poderia custar seus empregos. Eles teriam que deixar suas dominações, seus púlpitos. Eles teriam talvez que sair, talvez tomar outro lugar em alguma outra igreja ou alguma coisa assim. Mas é tão terrível que tenhamos este tipo de pessoas
em nossos púlpitos. Nós precisamos de homens como John Wesley, Martim Lutero, no início da Reforma. Nós precisamos de pessoas como Paulo, disposto a dar outro, entregar a si mesmo. Que isso significa a separação dessa vida, como testemunho da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É isso o que os trovões são. Uma parte dos trovões são isso. O julgamento de Deus. Para aqueles que falam contra isso, para aqueles que falam contra aquilo que o profeta William Branham revelou, os trovões são julgamento, assim como aconteceu no Egito. O povo de Israel estava em Goze, estava protegido, mas o julgamento de Deus, os trovões, a saraiva, estava vindo sobre as pessoas lá no Egito. E hoje é a mesma coisa. A noiva está protegida debaixo do sétimo selo, com a revelação dos 7 trovões. E aqueles outros, os que não estão protegidos, eles estão na era de Laodiceia, recebendo as pragas do Apocalipse. Mas vamos continuar com o profeta William Branham. Nós estamos aqui falando sobre o que é os 7 trovões. E eu quero adiantar aqui, porque a hora está avançando. Vamos aqui agora para a mensagem, o livro das 7 eras da igreja. O livro das 7 eras da igreja. O profeta William Branham aqui, na página 290, na página 295 do livro das 7 eras da igreja. Você veja que o William Branham diz que os trovão o quê? É o julgamento de Deus. Agora veja o que é que ele diz. Página 295 do livro das eras. Ele diz: agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. Vamos parar aqui para a gente prestar bem atenção. O irmão Branham diz que o mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará 2 coisas. Primeiro, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Ele pegou o nosso coração, a nossa fé, e nos fez e nos converteu novamente ao nosso Pai apostólico. O mesmo batismo, a mesma ceia, a mesma doutrina da deidade, as mesmas coisas. Mas ele diz aqui: e segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, aí vem a pergunta: o que é os 7 trovões? Aí ele responde: os quais são as revelações contidas nos 7 selos. O que é os 7 trovões, irmão Branham? Ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. E serão estas verdades, mistérios divinamente revelados, que literalmente converterá o coração dos filhos aos pais pentecostais. Exatamente assim. Amém? Veja o que é os 7 trovões. Os 7 trovões é o julgamento de Deus, e os 7 trovões também são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Dentro dos 7 selos. Então, se os trovões revelou aquilo que estava dentro dos 7 selos. E o que estava dentro dos 7 selos, irmão Jailson? O que estava dentro dos 7 selos? Os cavalos. Aqueles cavalos que ninguém sabia o que era. Aqueles cavalos que ninguém sabia o que significava. Os trovões revelou aquilo. Então, os 7 trovões são a revelação contida dentro dos 7 selos. O que são os 7 trovões? São o julgamento de Deus. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. O irmão Branham diz assim, ó: e serão estas verdades, mistérios divinamente revelados, que literalmente converterá os corações dos filhos aos pais pentecostais. É exatamente assim. Então, se aqueles que não crê que os 7 trovões foram revelados, que diz que vai ser revelado lá para frente, lá no futuro, eles não foi convertido ainda. Porque são essas revelações que converterá o nosso coração literalmente aos nossos pais pentecostais. Então, meu irmão,
sem a revelação dos 7 trovões, você não tem fé de arrebatamento e você também não está convertido. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o profeta William Branham. É só você ler aqui no livro da História da Igreja, na página 295, ele está mostrando isso para nós. Vamos continuar aqui com o irmão Branham. Eu já estou perto de encerrar. Aqui na mensagem, a festa das trombetas, no parágrafo 126 ao 127 da mensagem da festa das trombetas, onde o irmão Branham continua explicando sobre o que é os 7 trovões. 126 da mensagem A Festa das Trombetas ao 127, e ele está explicando aqui sobre o que é os 7 trovões para aqueles que dizem, aqueles pastores, aqueles pregadores que dizem que o irmão Branham não revelou. Ele apenas falou, mas ele não revelou sobre os 7 trovões. Mas eu estou provando aqui nas mensagens do irmão Branham. E essa mensagem que eu estou provando aqui, ele lê isso. Eles lê isso, mas só que ele não entende. Porque eles colocaram na cabeça que o 7 trovões não foi revelado ainda. Por isso que eles lê isso, lê várias vezes e nunca vai entender porque eles têm na cabeça que ainda não foi revelado. Mas o irmão Branham revelou isso, está revelado. Parágrafo 126 da mensagem A Festa das Trombetas, ele diz aqui: essa mensagem foi pregada exatamente no dia 19 de junho de 64, depois que o profeta entregou a revelação dos selos. O Branham continuou pregando que você ficar só com o livro dos selos, você não vai entender todo o quadro, você tem que ter todas as mensagens do profeta para entender o que ele está dizendo. Veja o que ele diz. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 selos, então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximar de Deus? Não, Senhor, isso não pode ser. Porque, na realidade, o que nos faz aproximar de Deus é o Calvário, é o sangue de Cristo, é o novo nascimento. É o que nos faz nos aproximar de Deus. Os 7 trovões é que nos dá fé para o rapto, para nós sair daqui. Essa é a diferença. E ele continua. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 selos, então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximar de Deus? Não, Senhor, isso não pode ser. Quem? Deixa eu pegar aqui novamente. Parágrafo 125. Eu estou lendo aqui 126, mas é o 125. Deixa eu ler novamente para nós concluir o nosso programa de hoje. Ele disse, naquele dia que ele o viu descendo, ele tomou o livrinho, e ali havia. Ele colocou uns pés na terra e outro no mar, e jurou por aquele que vive para sempre, e sempre, e que o tempo não seria mais. E quando ele o fez, 7 trovões proferiram suas vozes. E João disse que ele estava quase para escrever. E ele disse, não escreva, vê? E ele selou aquilo. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 selos, então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximar de Deus? Não, Senhor, isso não pode ser. Quem tirar uma palavra dessa Bíblia, ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? É uma revelação do que tinha faltado lá atrás, para trazer. Isto já foi escrito aqui. O que foi escrito aqui? Aquilo que João ia escrever lá na primeira era, no primeiro século, e foi proibido escrever, e ele não escreveu, mas agora, quando o 7º anjo veio e tocou a sua trombeta, foi escrito aqui. E ele continua. Isso já foi escrito aqui, está aqui. É para revelar o que já foi escrito, vê? Porque você não pode adicionar nada a isto ou tirar uma palavra disso. Então, o que é o 7 trovões? Ele diz que é uma revelação do que tem faltado lá atrás. Aqui está, meu irmão. O profeta William Branham está dizendo que os 7 trovões é uma revelação do que tem faltado lá atrás. Para trazer isso, já foi escrito aqui. Aquilo que João não conseguiu escrever, o 7º anjo aqui na nossa era, na era da noiva, escreveu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está, meu irmão. A importância dos 7 trovões e o que é os 7 trovões.
foi revelado. Não espere mais nada para frente. Não. Essa conversa aqui não vai vir, não. Isso não vai existir, porque tudo foi revelado através dos 7 montes. Que Deus nos ajude, meu. Isso é um assunto muito importante. Que eu fosse falar sobre isso como o profeta entregou, eu ia gravar muitos vídeos para falar sobre esse trovão, mas quem sabe a gente volta novamente falando sobre isso, porque isso é muito importante para a noiva. Porque os 7 trovão é que traz fé de rapto para a noiva, os 7 trovão que prepara a noiva para o rapto, e os 7 trovão que revela as coisas que estão contidas dentro dos 7 selos. E os 7 trovão faz aquilo que não foi escrito lá no passado, foi escrito aqui. Que Deus te ajude e te abençoe. E eu quero pedir para os meus amados irmãos e ouvintes que continue acessando o nosso canal HMTV, assistir nossos vídeos lá e se inscreva no nosso canal para nos ajudar, para nós continuar com esse trabalho. Eu aqui sempre eu digo que eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não quero ganhar dinheiro, eu não estou fazendo isso para ganhar ninguém para me seguir, não. Eu sempre digo para as pessoas que você quer me seguir, é só assistir meus vídeos, viu? Aí você está me seguindo. Que Deus te ajude e até o próximo programa, a palavra do Mestre, que Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém e amém.